É disso que se trata este negócio. Quando a lenda do Wrestling Hulk Hogan foi encontrada morta na sua mansão na Flórida, as manchetes diziam que era natural. Mas, por detrás das homenagens e das entrevistas emocionantes, alguns detalhes perturbadores começaram a vir ao de cima, levando as autoridades locais a entregar discretamente o caso ao FBI. Não responderemos a nenhuma pergunta, mas forneceremos informações adicionais assim que estiverem disponíveis. Em breve, os agentes estavam a vasculhar a mansão de Hogan, não em busca de recordações, mas de respostas. O que descobriram dentro daquelas paredes sumptuosas não só causou espanto, como também alarme. A verdade por detrás dos últimos dias da lenda chocou toda a gente. Eis o que descobriram. A manhã que pôs fim à Hulkamania. Na tranquila manhã de 24 de julho de 2025, Clearwater, na Flórida, acordou com notícias chocantes e de cortar o coração. Hulk Hogan, nascido Terry Jean Bollea e conhecido por milhões de pessoas em todo o mundo como um ícone do wrestling, foi encontrado inconsciente em sua casa aos 71 anos. O homem, que outrora estivera no centro de arenas cheias que tinha derrubado gigantes com body slams e entretido gerações, desapareceu de repente. A descoberta do seu corpo aconteceu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Tudo começou com a mulher de Hogan Sky Daly, que regressou à casa mais cedo, vinda de um retiro de bem-estar. Ela esperava encontrar Hogan na sua rotina habitual, meditando, treinando, ou talvez relaxando no seu ginásio. Ela não esperava nada de anormal. Isto era algo que já tinha feito muitas vezes antes, mas o que encontrou naquela manhã iria acompanhá-la para o resto da vida. Segundo Sky, entrou pela porta lateral, chamando pelo nome do marido. Não houve resposta. A casa estava silenciosa, quase demasiado silenciosa. Ela caminhou em direção às traseiras, onde ficava a academia. Aquele quarto sempre fora o santuário de Hogan. Era um espaço repleto de pesos, livres máquinas de resistência, tapetes de ginástica, antigos, cinturões de campeonato pendurados na parede e faixas com frases motivacionais ousadas. Hulk Hogan passara inúmeras horas naquela sala, mantendo-se em forma e mantendo o espírito guerreiro que o tornara uma lenda mundial. Mas naquele dia, a sala parecia fria e estranha. Ao entrar, Sky encontrou o marido deitado imóvel no chão, perto de um banco de musculação. Hulk Hogan não respirava. A sua pele estava pálida. Não havia sinais de luta, mas algo na cena pareceu imediatamente estranho. Sky descreveu mais tarde aquele momento como um momento que a iria perseguir para sempre. O pânico instalou-se. Os serviços de emergência foram chamados de imediato. Os paramédicos chegaram rapidamente e tentaram reanimação cardiopulmonar. Hulk Hogan foi levado de urgência para o hospital Morton Plant, onde a equipa médica trabalhou freneticamente para o reanimar. Mas era tarde demais. Exatamente às 11h17, Hulk Hogan foi declarado morto. A princípio, os órgãos de notícias locais noticiaram aquela que parecia ser a explicação mais provável. Dada a idade de Hulk Hogan, o seu historial de atividade física intensa e o número de mais de 25 cirurgias ao longo dos anos, muitos assumiram que a causa era natural. Um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral parecia a resposta óbvia. No entanto, à medida que a resposta inicial se desenrolava e os investigadores examinavam a casa, começaram a surgir pequenos, mas invulgares pormenores. Estes detalhes não eram óbvios à primeira vista, mas para olhos treinados suscitavam dúvidas. Em breve, a polícia local
pediu ajuda às autoridades federais. O FBI foi chamado à cena. E o que deveria ser uma investigação de rotina tornou-se, de repente, um mistério intrincado. A Academia Estéreo, que fez disparar os alarmes. O Genzio foi a primeira coisa que apanhou os agentes do FBI desprevenidos ao entrarem na mansão de Hulk Hogan. Era demasiado arrumada, quase anormalmente organizada. Hulk Hogan era conhecido por ser exigente com a limpeza e a ordem, mas nunca ao ponto de ser estéril. Mantinha tudo organizado, sim, mas o seu ginásio estava sempre ativo, movimentado e cheio de energia. Naquele dia, porém, parecia algo completamente diferente. Não havia toalhas encharcadas de suor penduradas nos bancos. Não havia garrafas de batido de proteína esquecidas. Sem haltere, fora do lugar. O ar não trazia o habitual cheiro a esforço ou a borracha nova de equipamento novo. Tudo estava perfeitamente alinhado, as superfícies limpas e os pesos dispostos uniformemente. Os espelhos estavam limpos. Os tapetes estavam impecáveis. Não parecia um ginásio que tivesse sido utilizado recentemente. Parecia uma que tivesse sido limpa, encenada e parada no tempo. Um dos agentes do FBI, presentes no local, descreveu-o mais tarde como assustadoramente estéril, quase encenado. Mas, quanto mais os agentes investigavam, mais preocupante se tornava a situação. A casa tinha um sistema de segurança de alto nível. Hulk Hogan tinha investido fortemente na melhor tecnologia disponível. Câmaras de vigilância de alta definição, detetores de movimento acesso remoto, backups e até sistemas internos em camadas para o caso de adulteração. No entanto, quando os investigadores analisaram a configuração, encontraram algo profundamente invulgar. Todos os sistemas foram desativados manualmente a partir do interior da casa. Não houve falhas ou interrupções por falta de energia. Alguém acedeu fisicamente ao sistema e desligou. Não havia sinais de arrombamento. Não havia alarmes disparados. Dada a obsessão bem documentada de Hulk Hogan pela privacidade e segurança, este pormenor levantou imediatamente suspeitas. Não era alguém que deixaria as coisas ao acaso. Para toda a rede de segurança, ser intencionalmente desativada significava uma de duas coisas: ou o próprio Hogan o fazia por razões desconhecidas, ou alguém com conhecimento do sistema e do acesso estava dentro da casa. Logo a seguir, a divisão de cybercrime e as unidades forenses do FBI chegaram. Vasculharam cada detalhe. Nada foi levado à letra. Os registros de atividades da casa inteligente foram recuperados. As mensagens encriptadas foram extraídas de backups na nuvem. Todos os movimentos, dentro e fora da mansão, nas últimas 72 horas, foram sujeitos a escrutínio digital. Mesmo assim, a imagem continuava estranha. A Academia Imaculada. A segurança deficiente. Sem sinal de luta, sem entrada forçada, sem evidência digital de uma violação externa. Mas o que realmente desvendou o mistério foi um único telefonema inexplicável que Hulk Hogan recebeu 3 noites antes. O telefonema enigmático que abalou o Hulkster. Apenas 3 dias antes da sua morte, Hulk Hogan recebeu um telefonema curto, mas profundamente perturbador. Chegou tarde da noite. Segundo a Sky, Daily Hulk Hogan ouviu em silêncio durante quase 1 minuto, disse apenas uma palavra em resposta e terminou a chamada. Parecia pálido e abalado depois. Sky disse que foi a única vez que viu medo nos olhos dele desde que estavam juntos. Foi como se algo dentro dele se tivesse desligado, contou ela mais tarde aos investigadores. Não falou sobre isso, mas percebi que o incomodava.
Algo naquela chamada tocou-o profundamente. Não se tratava de uma partida, nem de um erro de marcação. Os investigadores rapidamente confirmaram que a ligação tinha sido encaminhada através de uma rede complexa de servidores estrangeiros, provavelmente em vários países. A complexidade tornava quase impossível rastrear a origem. Até as equipas de cibersegurança mais avançadas do FBI tiveram dificuldade em identificar quem fez a chamada ou de onde veio. O número não estava listado e o sinal passou por tantas camadas de redirecionamento digital que qualquer rastro claro desapareceu em segundos. O conteúdo da chamada permanece confidencial. No entanto, fontes próximas da investigação declararam anonimamente que a chamada é agora considerada uma peça-chave no puzzle para compreender os últimos dias de Hulk Hogan. Uma fonte descreveu-a não apenas como uma ligação, mas como um gatilho. Antes do telefonema, a vida de Hulk Hogan parecia calma e estruturada. Nos últimos anos, graças em grande parte a Sky, uma respeitada instrutora de yoga e coach de bem-estar, adotou um estilo de vida mais saudável e tranquilo. Já não procurava os holofotes. Concentrou-se na alimentação saudável, meditação diária, treino de força e cura emocional. Segundo pessoas mais próximas, Hulk Hogan tinha encontrado um novo tipo de paz que lhe escapava há décadas. Ele estava mais saudável do que nunca, disse Sky. Ele dormiu bem. Sorriu mais. Finalmente, parecia satisfeito, concordou Nick Hogan. O meu pai estava em melhor forma do que a maioria dos quarentões. Seguia uma rotina rigorosa, comia de forma saudável, meditava e treinava com precisão. Não era imprudente, principalmente na academia. Foi isso que tornou o chamamento tão perturbador. Para um homem que finalmente tinha escapado ao caos dos seus primeiros anos, o súbito reaparecimento de algo sombrio e inexplicável foi como um terremoto. Abalou os alicerces da sua vida cuidadosamente reconstruída. E, à medida que os investigadores se aprofundavam nos seus últimos vestígios digitais, um quadro muito mais complexo do mundo privado de Hulk Hogan começou a emergir. Uma história familiar complexa e uma paz fragmentada. Quando o FBI começou a juntar as peças dos últimos dias de Hulk Hogan, não se limitou a examinar a sua casa. Extraíram fios de todo o seu passado, porque os investigadores sabem uma coisa: a vida de um homem deixa padrões, e por vezes esses padrões explicam a sua morte. E no caso de Hulk Hogan, a história pessoal era tão complexa como qualquer história de wrestling. Conhecido pelo seu enorme sucesso no wrestling profissional, Hulk Hogan tornou-se também um nome conhecido pela sua vida pessoal que se revelou publicamente durante décadas. Em 1983, Hulk Hogan casou com Linda Claridge. O casal teve 2 filhos, Brooke e Nick, e durante algum tempo pareceram a família americana perfeita. Esta imagem foi consolidada quando lançaram o seu reality show Hogan Knows Best em 2005. O programa dava aos espectadores um vislumbre das suas vidas em casa, retratando Hulk Hogan como um pai e marido dedicado. Os fãs adoravam a dinâmica familiar aparentemente unida. No entanto, as coisas começaram a complicar-se nos bastidores, e o público depressa viu um lado muito diferente da família Hogan. Em 2007, a imagem perfeita da família sofreu um rude golpe. Christiane Plant, uma mulher de 33 anos que tinha trabalhado de perto com Brooke na sua carreira musical, apresentou acusações graves. Ela afirmou ter tido um caso com Hulk Hogan. A história espalhou-se rapidamente, fazendo manchetes e lançando uma sombra sobre a reputação da família.
Hulk Hogan negou de imediato as acusações. Na sua autobiografia de 2009, abordou o escândalo diretamente e rejeitou veementemente as alegações. Escreveu: "A Linda acusou-me de batota mais vezes do que consigo contar, mas nunca cruzei essa linha." Apesar da sua negação, o dano público já estava feito. A confiança na família foi abalada e o casamento entre Hulk e Linda chegou definitivamente ao fim. Linda pediu o divórcio em novembro de 2007, pondo fim ao seu casamento de 24 anos. O divórcio foi conturbado e bastante público, tornando-se assunto constante nos tabloides e nas notícias de entretenimento. O divórcio de Linda Claridge não foi apenas amargo, mas também financeira e emocionalmente devastador. Por detrás da bravata pela qual era conhecido, estava a desintegrar-se emocionalmente. Entrou numa profunda depressão e mais tarde admitiu que chegou a pensar em suicidar-se durante este período negro. Hulk Hogan atribuiu o mérito a Laila Ali, sua colega de elenco em American Gladiators, por o ter ajudado a sobreviver a um dos períodos mais difíceis da sua vida. Disse que o apoio e a presença dela o tiraram do abismo. Sobreviveu, mas as cicatrizes permaneceram. Em 2010, Hulk Hogan estava pronto para tentar novamente. Casou com Jennifer McDaniel numa cerimônia privada. No início, as coisas pareciam promissoras. Mas, com o tempo, surgiram fissuras e em 2022, esta relação também chegou ao fim. Hulk Hogan manteve-se bastante reservado durante este período, mantendo os detalhes da separação longe dos holofotes. Desta vez, não houve caos, mas também não houve paz duradoura. Finalmente, Sky Daily entrou na sua vida. Instrutora de yoga e mãe de 3 filhos. Sky entrou na vida de Hulk Hogan numa altura em que este procurava paz e estabilidade. Ela era 25 anos mais nova do que ele, mas a ligação entre ambos era real e crescente. Em julho de 2023, Hulk Hogan surpreendeu todos ao pedir Sky em casamento durante a recepção do casamento do ator Corin Nemec. O momento foi casual, mas sincero, e ela foi louca o suficiente para dizer que sim, irmão. Hulk Hogan brincou: "Eu pedi a Sky em casamento, e ela foi louca o suficiente para dizer que sim, irmão." Mesmo assim, apenas 2 meses depois casaram-se. A 22 de setembro de 2023, trocaram votos na Igreja Batista de Indian Rocks, em Clearwater, Flórida. Foi uma cerimônia simples, mas elegante. Sky usou um lindo vestido da Rue de Seine e brilhou com joias de diamantes. O casal trocou alianças avaliadas em $500 mil. Nick Hogan estava lá para testemunhar a ocasião. No entanto, a decisão não foi recebida com aprovação universal. Brooke, filha de Hogan, esteve notavelmente ausente. Mais tarde, partilhou que estava numa viagem pessoal que a obrigava a manter-se afastada de eventos familiares naquele momento. Alguns amigos também manifestaram preocupação com o ritmo acelerado da relação. Apesar da diferença de idades e das complexidades de conciliar as suas vidas, Sky trouxe uma presença calmante ao mundo de Hogan. Não era apenas sua esposa, mas também uma fonte de estabilidade emocional. Segundo Nick Hogan, ela era tudo para ele. Ela mantinha-o firme. Ela era a sua paz. O seu casamento parecia marcar um novo capítulo para Hulk Hogan, uma versão mais tranquila e centrada do homem que outrora dominara o mundo do wrestling. Mas quando parecia estar a instalar-se numa reforma tranquila, a tragédia da sua morte misteriosa atingiu-o. No momento da sua morte, Sky estava ausente.
Nick Hogan falou sobre aqueles momentos finais, revelando: ele estava literalmente a contar os minutos até ela voltar. As suas palavras pintaram um quadro de cortar o coração. Hulk Hogan finalmente encontrou alguém que lhe dava uma sensação de calma e estabilidade apenas para ser separado dela durante as suas últimas horas. O peso emocional deste pormenor continua a pesar sobre aqueles que lhe eram mais próximos. Para o FBI, a informação não era boato, era contexto, porque famílias desfeitas, filhos separados, ex-cônjuges amargurados. Tudo isto pode ser um ponto crítico. Será que as feridas antigas reabriram? Será que as disputas financeiras ou jurídicas ocultas tiveram algum papel, como terá dito um investigador? Quando um homem como Hulk Hogan morre, não estamos apenas a olhar para as últimas 24 horas. Estamos a olhar para 40 anos de inimigos, dívidas e sombras. Rumores, silêncio público e a saúde de Hogan. A segunda etapa da investigação centrou-se no próprio corpo de Hogan. Aos 71 anos, as causas naturais pareciam prováveis, mas quase de imediato surgiram contradições. Apenas 2 meses antes da sua morte, em maio de 2025, Hulk Hogan foi submetido a um procedimento médico de grande envergadura. Uma infusão de dissectomia cervical anterior de 4 níveis, conhecida em termos médicos como cirurgia ACDF. Este tipo de operação é considerado de alto risco, especialmente na sua idade, e quando realizada em múltiplos níveis da coluna vertebral. Mas não era totalmente inesperado para um homem que suportara décadas de lutas extenuantes e incontáveis golpes no corpo. O seu corpo tinha sofrido mais do que a maioria dos seres humanos poderia suportar. Amigos e familiares ficaram preocupados, mas Hogan parecia determinado a seguir em frente. Foi aí que começaram os rumores. Logo após a cirurgia, o popular radialista Todd Clem, mais conhecido por muitos como Bubba, a esponja do amor, fez uma declaração impressionante em direto na rádio. Disse à plateia que Hulk Hogan tinha entrado em coma. Segundo o próprio, o estado era tão grave que a família de Hulk Hogan já tinha sido chamada ao hospital para se despedir. Os fãs e outros lutadores temeram prematuramente que o fim da Hulkamania estivesse iminente, e as redes sociais explodiram em especulação, tristeza e confusão. No entanto, a Sky Daily rapidamente interveio para conter o pânico crescente. Recorreu ao Instagram para desmentir os rumores de forma firme e clara. Não, ele não está definitivamente em coma. O seu coração está forte e nunca houve falta de oxigênio ou danos cerebrais. Nenhum destes rumores é verdade, escreveu ela. E durante algum tempo, a sua declaração acalmou alguns fãs. Hogan até parecia mais saudável do que nunca em público, sorrindo para os fãs e treinando novamente em casa. Mas as sementes da dúvida já estavam lançadas. Os especialistas médicos sussurraram que o tipo de cirurgia a que Hogan foi submetido apresentava riscos que poderiam não ser imediatamente aparentes. Segundo eles, era possível que o nervo frênico de Hulk Hogan, um nervo essencial que controla o diafragma e permite a respiração, tivesse sido acidentalmente rompido durante a cirurgia. A ser verdade, uma lesão deste tipo poderia fazer com que Hulk Hogan parasse de respirar sem aviso. Depois, semanas mais tarde, a 24 de julho de 2025, a Sky fez a chamada para o 911 a partir da sua casa em Clearwater. Os rumores já não eram apenas especulação. Voltaram com força total. Este foi o dia em que tudo acabou. A sua voz rouca de pânico ecoou pela linha. O meu marido não está a respirar. Simplesmente parou de respirar.
aquele chamamento não era um boato. Era a realidade dos momentos finais de Hulk Hogan. As teorias multiplicaram-se instantaneamente. Teria a cirurgia acionado uma bomba relógio médica oculta, ou alguém teria usado a frágil recuperação de Hogan como disfarce perfeito para algo muito mais sinistro. Até a sua família estava dividida sobre o que acreditar sobre a morte de Hogan. Brooke Hogan, filha de Hulk. Hogan, que se tinha afastado do pai nos últimos anos, entrou em cena com urgência. Apesar da relação tensa, ela exigiu que fosse realizada uma autópsia completa. Chegou mesmo a oferecer-se para pagar do seu bolso, insistindo que nada fosse deixado para a especulação. No mundo do wrestling, as opiniões estavam profundamente divididas. Triple E, um dos amigos de longa data de Hulk Hogan, prestou uma sincera homenagem e chamou a Hulk Hogan um dos maiores que já pisaram o ringue. Mas Bubba, a esponja do amor, reforçando a sua afirmação anterior, assumiu uma posição muito mais extrema. Sugeriu que a morte de Hulk Hogan pode não ter sido acidental. Chegou a alegar que a morte de Hogan não foi acidental, embora não tenha apresentado qualquer prova concreta. O resultado foi o caos. Os rumores espalharam-se a todo o vapor. Terá o incidente sido o colapso trágico de um corpo envelhecido, um procedimento médico mal sucedido? Ou haveria algo mais sombrio, escondido atrás das paredes da mansão de Hogan? A história dominou as manchetes, os podcasts e os fóruns de fãs. Todos tinham uma teoria, mas ninguém tinha respostas. Para o FBI, vasculhar estas camadas de rumores, negações e especulações não era opcional, não. Era a única forma de separar o mito da realidade. E depois veio a descoberta de que tudo mudou. Houve um único acontecimento que levou a investigação para uma direção totalmente nova. Uma descoberta no interior da mansão de Hogan que transformou um turbilhão de especulações num verdadeiro mistério nacional. O quarto nunca antes visto que chocou o FBI. Oficialmente, a morte de Hulk Hogan foi considerada natural. A sua filha Brooke Hogan começou por pressionar por respostas, questionando o porquê de não ter sido realizada uma autópsia. Mas, depois de se reunir com a polícia, analisar as imagens da câmara corporal e até ouvir a chamada para o 911 que a Sky Daily fez nessa manhã, disse estar satisfeita. Há tanta burocracia. Pelo que percebi, quando se trata de negligência médica, não deixa de ser considerada morte natural. Brooke explicou isso numa entrevista recente. Acrescentou que tinha confirmado pessoalmente a realização de uma autópsia e aceitou o convite do chefe da polícia para ver as provas oficiais. Muitas destas coisas juntaram as peças, disse ela. Mas o que mais a assombrou foi a chamada para o 112 em si. Ouvir a Sky ligar para o 112 e ouvir a voz dela foi provavelmente 1000 vezes pior para mim do que ver o meu pai morto sinceramente. A coisa mais traumatizante. Essa é a história oficial. Para muitos, foi o suficiente. Mas nos bastidores começou a circular outra história. Um relato vazado da segunda varredura forense do FBI sugeria que os agentes encontraram algo escondido nas profundezas da mansão de Hogan. Um porão secreto. A história nunca foi oficialmente confirmada e as autoridades federais recusam-se a comentar. Ainda assim, os detalhes descritos em sussurros são inquietantes. De acordo com a fuga, escondida no fundo da cave, atrás do que parecia ser uma parede comum, os agentes descobriram uma sala nunca antes vista. O espaço estava meticulosamente organizado com extrema precisão e continha ficheiros
que não se coadunavam com o estilo de vida de um lutador reformado. A alegação mais controversa é a de que os investigadores encontraram uma pasta datada de apenas um dia antes da morte de Hogan, ligada à misteriosa chamada Noturna, que Sky descreveu à polícia. A ser verdade, a descoberta levanta questões assustadoras. Estaria ele a reunir informações confidenciais para se proteger? Estaria a ser pressionado? Ou o quarto não passava de um arquivo privado, exagerado na versão original? O FBI não diz. As autoridades insistem apenas que o seu trabalho continua e que não foi provada qualquer conspiração. No entanto, a própria existência do rumor, somada ao trauma da chamada da Sky ao 911 e a decisão de Brooke de se afastar de uma investigação mais aprofundada, deixa a história dividida entre duas versões. Um, o registro oficial de uma morte natural. O outro, uma sugestão sussurrada de que os últimos dias de Hulk Hogan podem ter guardado segredos que ninguém deveria descobrir. Esta tensão entre o que é confirmado e o que é apenas um rumor é exatamente o que mantém o capítulo final de Hulk Hogan em aberto. E assim, enquanto os fãs celebram o legado da Hulkamania, investigadores e céticos veem-se perante as sombras que ele deixou para trás. O que nos leva à verdadeira questão. O que significa agora a história de Hogan? Uma lenda que mudou o wrestling para sempre. Ou um homem cujos últimos dias podem ter sido envoltos em segredos que o mundo nunca deveria ter descoberto. A Hulkamania continua viva, mas as questões mais negras persistem. O legado de Hulk Hogan permanece tão vasto e inesquecível como o próprio. A partir do momento em que ergueu e derrotou André o Gigante na WrestleMania 3, Hulk Hogan consolidou o seu lugar na história. Era mais do que um lutador. Tornou-se um ícone da cultura pop. Participou na televisão, no cinema e em reality shows. E até sobreviveu a um dos escândalos de vídeos de sexo mais sensacionalistas da sua época. A maioria das pessoas teria desaparecido sob este tipo de holofotes, mas não Hulk Hogan. Regressou mais forte, determinado a proteger a sua imagem e o nome da sua família. Dwayne "The Rock" Johnson chamou-lhe uma vez um divisor de águas e muitos na indústria ainda atribuem a Hulk Hogan o mérito de trazer o wrestling para o mainstream. Em Clearwater, na Flórida, a cidade que Hulk Hogan chamava de lar. Os fãs homenagearam-no da única forma que sabiam, com murais em sua homenagem em paredes de tijolos e vitrinas. Alguns eram decorados com a frase "What ya gonna do, brother?", a sua famosa catchphrase que definiu uma era. Estes murais não eram apenas arte, eram atos de devoção a um homem que se tornara mais mito do que homem. Mesmo agora, após a sua morte, a presença de Hulk Hogan paira sobre a cidade que ele amava. Mas, por detrás das homenagens, a investigação continua. As autoridades estão a desencriptar os dispositivos digitais de Hulk Hogan, vasculhando o armazenamento em nuvem e pastas seguras. Estão a analisar metadados de mensagens de texto, e-mails e registros de chamadas. Estão a rever anos de registros médicos, comparando exames e procedimentos recentes com ficheiros mais antigos, para verificar se algo foi esquecido. Os relatórios toxicológicos ainda estão pendentes e os investigadores ainda não estão prontos para fechar portas. Entretanto, as tensões jurídicas também aumentam. A Sky Daily está alegadamente a avançar, com os planos de entrar com uma ação judicial por negligência médica. Ela acredita que algo correu terrivelmente mal durante a última cirurgia de Hulk Hogan que lhe causou a morte. Nick Hogan,
também está a entrar na luta judicial. Terá interposto uma ação judicial separada contra o radialista Bubba the Love Sponge, acusando-o de difamação e de prejudicar o legado de Hogan com alegações imprudentes e falsas. A família pode estar dividida na sua dor, mas está unida numa só coisa: a luta para proteger o nome de Hogan. E, no entanto, à medida que cada pista é seguida, surgem questões mais difíceis. O que sabia Hogan antes de morrer? Por que razão tinha ele encriptado alguns dos seus ficheiros recentemente? Tinha medo de algo ou de alguém? E o que aconteceu realmente durante aquele último telefonema enigmático? A história oficial diz uma coisa. As histórias sussurradas e vazadas dizem outra coisa. Algures entre estas duas versões está a verdade. Hulk Hogan pode ter partido, mas a sua história está longe de terminar. O que pensa da morte de Hulk Hogan? Partilhe conosco a sua opinião na secção de comentários. Obrigado por assistir. Vemo-nos no próximo vídeo.